Se você está achando que só estudar optometria é suficiente, meu amigo, você está completamente equivocado. Eu estou acompanhando uma paciente que ela já tem diagnosticado, entenda, o optometrista não dá diagnóstico, ele levanta hipóteses de alterações patológicas. Então, uma paciente já diagnosticada com artrite e artrose, mas ainda tendo muitas outras complicações relatadas em consulta, e foi levantado por mim no atendimento do dia a dia, no atendimento de clínica, que tinha alguma coisa ali ainda precisando de diagnóstico. Então, ela foi encaminhada para o reumatologista, porque aquilo que ela reporta, quando o cliente fala para você, fica fácil de fazer uma elucidação do que ele tem. Se ele não fala nada, fica difícil de você, vai ficar mais complicado para você poder entender o que ele tem. Então, ela conseguiu falar com bastante detalhe do que vinha só sentindo e que vinha ali percebendo no seu dia a dia e foi encaminhada para o reumatologista. Chegando lá, o reumatologista conseguiu também detectar que tinha uma alteração ali patológica que ainda não tinha diagnóstico. Então, mas isso só foi possível por conta estudo de análises clínicas. Isso vai lhe dar um alicerce para que você interprete algumas situações que fogem especificamente da área da optometria. Então, é conhecer isso a fundo, saber o que grau de comprometimento uma diabetes tipo 2 pode gerar no seu paciente, o que uma pressão arterial sistêmica mal controlada e com muito pouco descaso do paciente pode interferir nos olhos, como outras questões, lúpus eritematoso, tireoide, gastrite, fibromialgia, é muita coisa que envolve o nosso estado físico, o nosso estado de saúde. Essas áreas afins que orbitam a optometria são extremamente relevantes, tanto quanto a sua execução dos testes. Não tão distante, fazendo um exame clínico do dia a dia, eu detectei uma alteração muito grave numa paciente no interior e foi até uma quinta-feira. Ela foi encaminhada para o neurologista na mesma hora. Eu falei para ela, ó, saia daqui agora e vá para João Pessoa, que eu estou falando aqui de uma cidade do Nordeste, para quem está me ouvindo aí no YouTube. E não sei como Deus abriu as portas. Essa paciente saiu do interior, que estava mais ou menos umas 2 horas e meia de carro, foi até a capital, conseguiu um atendimento com o neurologista. Num prazo de 5 dias, fez uma cirurgia na cabeça. Então, para não se estender tanto, só foi detectado que tinha alguma coisa séria porque eu não estava focado só em optometria, optometria, optometria. Não. Eu estava focado em saber a integridade. Isso se chama atendimento integral do paciente. Atento a muitas das vezes o que ele pode falar e às vezes o que ele não vai conseguir falar. E essa paciente hoje está viva, está operada, recuperada dessa situação. E foi fazer o exame de vista. É importante também você ter a preocupação de ter uma composição de outros contextos que vão lhe dar mais segurança de você falar também com o seu paciente. Como, por exemplo, oratória. O paciente, você precisa falar e ele lhe entender. Foi difícil lá 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu ter essa desenvoltura no falar, na aplicação correta de ser falado e ser entendido. Agora, isso eu estava sozinho há 15 anos atrás. Eu estava só, eu não tinha ninguém para me orientar. Eu não tinha alguém que me desse ali um suporte e um direcionamento. Como também você tem que ter, para você gerenciar a sua clínica ou a sua empresa, você tem que ter um conhecimento contábil, um conhecimento administrativo, porque as receitas elas são importantes, o que entra, o que sai, o que você investe. Você está vendo aqui o rodeado de equipamento. Isso foi ao longo de planejamento, foi ao longo de escolhas. Você vai tirar daqui, colocar ali, porque tudo isso aqui é necessário para que você possa acrescentar muito mais no seu trabalho. A gente não pode se dar ao luxo de ter um equipamento e esse equipamento você querer fazer tudo.
porque muitas das vezes ele tem um limite ali de rastreamento de teste. Então, a gente pode ter alternativas, mas você tem que ter aquilo que é importante para você executar de forma muito, muito mais confiável. Como também o conhecimento da patologia e da fisiologia, o conhecimento de farmacologia, porque você sabia que alguns medicamentos interferem na qualidade dos olhos. Por exemplo, alguns medicamentos que são para controle hipertensivo podem ter algumas complicações oculares. Medicamentos que são para alergias, antialérgicos. Então, isso aí a gente não pode estar isolado desse conhecimento, e sim com afinidade desses conhecimentos, para que a gente possa fazer esses links e essas correlações para essas elucidações clínicas de forma mais assim atenta. Como também a gente também tem que ter uma coisa muito em mente, saber também se posicionar. O posicionamento do profissional, ele vai demandar confiança, ele vai demandar credibilidade. Você pode ser um excelente profissional, mas se você não souber se posicionar, você vai incorrer, muitas das vezes, em não levar a tua mensagem de forma que o paciente entenda aquilo que ele está passando. Muitas das vezes eu digo para alguns pacientes que é importante você passar pelo optometrista, mas como também não esquecer de passar de um profissional médico quando se faz necessário, porque há situações que nós temos que trabalhar de forma multidisciplinar, ou seja, eu faço o meu saber, o colega profissional faz o dele e nós temos um único objetivo: restaurar a saúde do seu paciente. Às vezes você pode trabalhar de forma interdisciplinar, o meu saber combinado com outro saber e uma simbiose de conhecimentos, de interação de informações, vai fazer com que seja muito mais fácil a via do diagnóstico para o paciente específico, como foi que eu dei um exemplo agora há pouco, da paciente que estava com uma suspeita de fibromialgia e foi encaminhada para o médico responsável, para o especialista. Então, não trabalhar de forma isolada, se cercar de bons profissionais, se cercar de áreas afins, para que o paciente, quando precisar, ter acesso a isso. Tenha cuidado em primeiro em executar muito bem sua profissão, porque isso aí vai ser uma consequência. E eu vou lhe dar as orientações que você precisa para que você faça com que isso seja uma, um complemento. A mentoria, ela não é só para você sair daqui para lá, não. É para você melhorar o seu posicionamento com o seu paciente, melhorar a divulgação da sua profissão, que você vive dela, e o seu paciente devolver ele com indicações. Um outro ponto muito, muito importante, eu acredito que seja para nós optometristas brasileiros uma coisa que vai fazer muita diferença. Ter o conhecimento da legislação brasileira. Quando eu converso com outros profissionais, a gente percebe que fora do Brasil, a optometria é livre, inquestionável. Existem equipamentos que são desenvolvidos por optometristas. Existe um equipamento que a NASA ela concedeu para uma empresa poder fazer o rastreamento do grau nos astronautas. E esse equipamento, ele teve uma chancela por optometristas. Então, isso aí é um negócio que a gente aqui no Brasil fica às vezes sem nem imaginar, porque é uma coisa que é fora do nosso mercado. Então, lá é outra coisa, né? Mas aqui, como nós estamos numa outra realidade, num outro país, nós temos algumas dificuldades assim, de atuar tão livremente como um negócio desse aí. Na Europa inteira, você transita de um país para o outro e você vê uma optometria livre, legalizada, regulamentada. Então aqui, como é que está aqui no nosso país? Nosso país, ele já mudou muito, já mudou, já foi bem pior para a gente. A gente escolhe ser optometrista, a gente escolhe a profissão, muitas das vezes até por alguma curiosidade, mas vai se tornando depois uma coisa que você vai amando e que você vai querendo ali dar o seu melhor. Então, no Brasil, nós temos sim que ter um conhecimento de leis e um conhecimento bem, sempre renovando ali na nossa mente, porque algumas coisas vão mudando. Por exemplo, a optometria ela é legalizada no Brasil. Regulamentação ainda existe algumas lacunas.
Então a gente tem que ter um cuidado. As palavras têm significado. Uma profissão regulamentada é uma coisa, uma profissão legalizada e legítima é outra. Então, a optometria ela é legal e legítima, mas ainda no que tange à regulamentação, existem algumas lacunas aí. E é importante a gente saber o que conhecer disso aí, dessa parte que é tão específica. Isso é um conhecimento técnico-jurídico. Então, de 2022 para cá, o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa instância máxima, que é a corte máxima do nosso país, julgou procedente o exercício da optometria de nível superior. São profissionais que têm um diploma brasileiro de uma instituição oficial, podem trabalhar livremente, porque ainda existem algumas pequenas ponderações para o exercício. Então, você estando enquadrado naquilo que está descrito na norma, ela é recente, isso é uma norma muito, muito recente. Então, se você estiver amparado e enquadrado dentro dessas especificações técnicas, você vai trabalhar com tranquilidade. Agora, claro, lembrando do posicionamento, das questões administrativas, do seu prontuário clínico, porque o optometrista ele é um profissional que tem que saber de tudo um pouco. Você não pode estar só ali é, empenhado em saber disso, mas você tem que abrir um pouco os horizontes, porque ainda existe ainda é, muito ataque, ainda existe ainda alguns questionamentos sobre essa profissão que é belíssima, praticada no mundo inteiro. Então, o conhecimento técnico e jurídico é extremamente relevante e a gente na mentoria te dá uma assessoria perfeita e de forma muito esclarecedora. Você não vai ficar aí sozinho, sem saber o que fazer, com medo de trabalhar. Então, nós temos aí todo um aparato estruturado para que possa elucidar essas suas dúvidas, para que você possa atender de forma muito clara e de forma muito tranquila. E para mais informações sobre este tema que é muito importante, meu amigo, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube explicando o passo a passo disso aí, explicando também algumas particularidades dessas leis, porque nós temos que fazer links. Lei de 2013, lei de 1932, lei de 1934, lei de 2022. Então nós temos que fazer ali um apanhado de informações para que a gente possa ter clareza. Isso aqui me direciona para executar minha profissão de forma muito tranquila e de forma segura. Tá certo? Porque trabalhar com optometria tem que ter o cuidado de respeitar e atender algumas particularidades técnicas. Então, se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de compartilhar, dá um like aí também, viu? É muito importante. E compartilhe esse vídeo, porque outras pessoas podem precisar desse conteúdo e ele pode ser muito interessante para alguém que precisa conhecer e precisa ainda mais tirar algumas dúvidas e alguns questionamentos. Então, fica aí a dica. Até o próximo encontro.